Não sei se você sabe, provavelmente se você tá aqui, você já deve ter visto ou ouvido falar alguma vez na vida sobre um grupo que a gente tem no WhatsApp, que é um grupo aberto, é uma comunidade, que a galera troca ideia e tal. Nesse momento devem estar falando sobre gatinho fofinho, devem estar falando, reclamando dos filhos, devem estar falando mal da internet, devem estar falando, sei lá o que a galera tá falando lá, porque a galera passa o dia inteiro falando, é um grupo muito agitado. E eu rodei uma pesquisa aí há um tempão atrás, assim, eu tenho alguns dados dessa pesquisa para trazer para você, sobre uma coisa que é o título do vídeo, que você já deve ter lido, né? Porque, obviamente, eu tô fazendo spoiler aqui, falando suspense, mas não é um suspense. Mas 76% das pessoas que responderam a pesquisa apontaram pra gente que as mudanças significativas das plataformas é um dos maiores desafios que eles enfrentam com profissionais de marketing digital. E só 40% dessas pessoas, e provavelmente são meus alunos, e se você ainda não é meu aluno, você pode clicar ali no link da descrição que tem um linkzinho para virar nosso aluno, se sentem preparados para lidar com essas mudanças, tanto para equilibrar a habilidade interpessoal com a habilidade técnica. O que diferencia os profissionais que se destacam daqueles que ficam para trás? A gestão de rede social em 2025 exige um conjunto muito robusto de competências que vão para além do domínio técnico. A gente vive num ambiente onde as tendências surgem e desaparecem muito rapidamente numa janela de oportunidade muito curta. E a IA fica legal de falar, né? Bota o Karate Kid. Redefine esses processos constantemente. Os gestores, eles precisam equilibrar essas abordagens interpessoais, que a gente chama de soft skill, como adaptabilidade, criatividade, com habilidade técnica, como análise de dados, SEO, etc. Esse vídeo, eu quero te dar um panorama do que seriam as competências indispensáveis para o sucesso na área do social media como um todo, que é meu carro-chefe. Mas isso se aplica às outras áreas também, tá? Exemplos práticos e aplicação imediata. Vem comigo? Mas antes, roda a vinheta. Bom, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe teu like, deixe teu comentário, compartilhe isso aqui com alguém, ajuda esse vídeo a chegar mais longe. Não fica com ciúme da gente não, eu vou continuar produzindo conteúdo, independente de ter 10 pessoas, eu tenho 1 milhão de pessoas. Óbvio que se tiver 1 milhão de pessoas, eu vou estar mais rico e talvez o cenário seja mais paradisíaco, e talvez eu esteja um tom mais rebuscado, talvez eu esteja com roupas melhores, talvez eu esteja com joias nas minhas mãos, talvez tenha barras de ouro caindo aqui. Editor, você sabe o que você tem que fazer, né? Talvez eu remunere melhor meu editor também. Você não quer que o meu editor seja melhor remunerado? Coitado, ele tá usando um oi da Xuxa para filmar isso daqui. Não é justo com ele, né? Mas então, considera aumentar o volume desse canal para que a gente possa falar sobre as 3 habilidades interpessoais mais importantes para um social media, que são adaptabilidade, criatividade e comunicação. Esses são os 3 diferenciais que você pode ter nesse mercado em 2025. Vamos falar de adaptabilidade então? Como é que eu navego em um cenário extremamente turbulento que é o marketing digital em 2025? As plataformas, elas evoluem muito rapidamente, isso é lugar comum, é chavão e tal. E a gente tem recurso novo toda hora, o Instagram toda hora lança alguma coisa inútil que ninguém vai usar, o TikTok toda hora fala que vai ter a próxima morte da internet, os algoritmos, as tecnologias, as IAs. A capacidade de se adaptar a essas mudanças é crucial para manter a sua relevância profissional e, consequentemente, a eficácia das estratégias que você tem pensado. O uso de ferramentas baseadas em IA, por exemplo, como gerador automático de conteúdo, é uma tendência crescente. Quem consegue integrar esse tipo de coisa ao seu processo de criação, consegue otimizar os processos e melhorar os resultados. E aqui eu não estou discutindo se deve ou não criar conteúdo com IA e tal. Essa não é a discussão. Se você quiser essa discussão, tem um vídeo aqui que vai ficar aqui no card, em que a gente fala melhor sobre isso. Mas a adaptabilidade permite que os profissionais ajustem as suas estratégias em tempo real, respondendo às mudanças no algoritmo ou às novas demandas do público, que acontecem também o tempo todo. Porque tem uma coisa que é interessante, que pouca gente fala, que o comportamento do público é o que guia o comportamento das plataformas. Por mais que eu tenha que encantar o algoritmo antes de encantar o público, essas duas coisas caminham juntas. E é interessante observar que, uma vez que o mercado muda, o comportamento do público muda, o consumo desse público muda, o meu modelo de negócio também precisa mudar. Por isso que a adaptabilidade é tão importante aqui. A segunda soft skill que a gente vai falar é a da criatividade, que é como eu me destaco nesse mercado que está sempre saturado. A janela de oportunidade que a gente tinha, sei lá, há anos atrás, o BBB era de janeiro a abril, e se eu fizesse qualquer conteúdo relacionando a minha marca ao BBB entre esse período, era certeza de sucesso nas redes sociais. O que você pode aprender sobre conteúdo com a Juliette, blá 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 blá. Show, vai dar certo. Isso era uma maneira de você ser criativo, de você unir pontos. Só que essa janela de conteúdo, além do BBB ter flopado, tá, mas isso é um outro papo, mas essa janela de oportunidade, ela tá cada vez mais curta. Então, o que eu controlo como marca e o que o mercado tá me dando como oportunidade, tá cada vez mais espremido. Pensa que é uma corda
e tem aqui um botão aqui no meio. E aí eu tô puxando para cá, que é o que eu controlo como marca, e o mercado tá puxando para cá o que ele controla como tom de voz, como demanda, como reprimenda cultural. E aqui no meio tá espremido. Então, essa janela de oportunidade mais curta, ela não permite que a gente seja extremamente criativo. E é para isso que a gente precisa de processo, que é uma narrativa que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas a gente tem milhões de marcas competindo pela atenção do público. E se a gente está migrando para uma economia não mais de atenção, mas sim para uma economia de presença, de confiança, a criatividade ela é um ponto fundamental na carreira de um social media. Criar campanhas com diferenciais criativos que conseguem captar o interesse e gerar engajamento é o grande soft skill desse mercado. Sempre foi e sempre será. Você pode estar falando agora, poxa, Hector, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas alguém precisava falar. E se ninguém falou, ou se já todo mundo falou, eu vou falar também porque é o meu canal e você está aqui vendo porque você gosta de mim. Mas quer um exemplo prático? Aplicar o teu toque pessoal às trends da vez do TikTok transforma umas ideias muito genéricas em conteúdo muito único. Ou talvez fazer uma estratégia que eu estou tentando fazer. Eu pensei, seriamente, eu tenho uma grande amiga que é especialistíssima em TikTok, vocês têm que conhecer, que é a Lira. Escreveu um livro irado, que inclusive a introdução do livro é muito boa, foi um cara muito maneiro que escreveu de uma tal de uma agência Coco aí, o cara faz uns vídeos maneiros no YouTube, que não sei o que e tal. Mas a Lira é mega especialista no TikTok. E Lira, talvez eu não tenha te falado isso pessoalmente, eu tô falando isso aqui no vídeo, e eu vou te mandar esse vídeo aqui pra você saber que eu tô falando isso, mas eu cogitei seriamente em contratar a mentoria da Lira pra melhorar ali no TikTok e tal. Só que eu pensei melhor e eu falei, cara, não por soberba, não por ego, não por nada. Mas eu falei, cara, eu entendo a dinâmica, eu entendo as ferramentas, eu entendo a plataforma e eu entendo que o conteúdo que eu tô fazendo, ele não é o melhor conteúdo para a plataforma em termos de formato, mas eu quero saturar, eu quero testar, eu quero, tipo assim, usar minha criatividade nisso daqui, porque vai que eu consigo criar o meu próprio formato. Então, ao invés de tentar pegar a metodologia da Lira e tentar me encaixar dentro dela, eu prefiro, tipo assim, cara, tentar estressar o máximo meu ponto pra aí sim, se um momento eu quiser, tipo, não, cara, agora eu preciso de resultado, eu preciso explodir, eu preciso, tipo assim, mano, extrapolar isso daqui, talvez eu considere fazer aquilo lá com a Lira, entendeu? Então a criatividade é um pouco disso também. É de usar essas abordagens diferentes e você tomar decisões, porque você é uma pessoa adulta que tem que tomar decisões. Então, eu tô pensando muito mais em narrativa, em poder educacional nesses meus conteúdos, nesses meus vídeos, do que de fato a viralidade, o alcance, a coisa exponencial. Se eu alcancei uma pessoa e eu deixei a mensagem ressoar dentro dela, eu já ganhei. E aí, é importante falar disso porque a criatividade ela vai para além da estética. Ela conecta emocionalmente a marca ao público, criando fidelidade e engajando essa galera. O terceiro ponto é a gestão de tempo, que é otimizar múltiplas demandas. Diversas contas e campanhas fazem parte do seu dia a dia. E para gerenciar essas demandas simultaneamente, uma boa gestão de tempo é indispensável, justamente para evitar a sobrecarga e garantir a entrega consistente. Tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, em algum lugar aqui, que a gente fala bastante sobre essa máquina de conteúdo, como organizar essa tua gestão de tempo, essa rotina, para que você consiga entregar o máximo de conteúdo possível num tempo honesto com você. Vale a pena dar uma olhada. E aí, a utilização de ferramentas, por mais que seja técnico, mas entender as premissas e os fundamentos de como utilizar essas ferramentas é o grande diferencial aqui. Entender sobre gestão de projetos é um grande diferencial também, apesar de ser uma hard skill, é uma coisa que pode entrar dentro de uma soft skill, que é essa gestão de tempo. Ter a noção de gestão de projetos aplicada à gestão de rotina. O grande insight aqui é entender que a habilidade de planejar estrategicamente o teu tempo, o teu dia, permite que você, enquanto social media, entregue resultado consistente sem comprometer a qualidade. O quarto ponto aqui é a comunicação. É nela que você vai construir relacionamento sólido. Se você trabalha com comunicação, você precisa saber se comunicar. E a comunicação é uma habilidade não negociável para quem trabalha nesse mercado. Ela permeia todas as interações que a gente tem no nosso dia, desde escrever legenda envolvente até explicar as estratégias aos clientes, ou mesmo gerenciar uma comunidade. Então pensa que a comunicação, ela passa por ter conversas difíceis com o cliente, saber como responder, saber como falar um não, responder mensagens com empatia, ajustar o tom da comunicação conforme a audiência muda, explicar relatórios e ideias aos clientes de forma clara, assertiva, direta, cristalina. Tem mais algum adjetivo que eu posso dar aqui? Não sei. A questão é que uma comunicação eficaz, ela fortalece o relacionamento e garante um alinhamento estratégico. Esse é o impacto direto. Você trabalha com comunicação, você precisa saber se comunicar. Um dos maiores gargalos que a gente teve aqui há um tempo atrás na Coco, que era uma das coisas que mais me incomodava, toda reunião de equipe eu falava isso, e cara, dava vontade assim de...
é que, tipo assim, mano, como é que a gente fala que a gente é uma empresa de comunicação e a gente não consegue se comunicar internamente? Aí foi quando a gente implementou processo, ferramenta de gestão, gestão de tempo, gestão de rotina, tudo isso para poder melhorar. Porque, de fato, comunicação não é só o post que vai para a linha de frente. É como você consegue capturar essas demandas, capturar essas estratégias, capturar essas atenções e intenções e transformar em alguma coisa que todo mundo consiga entender. E a gente vai para o segundo bloco desse vídeo, que são as habilidades técnicas. A execução, ela precisa de resultados mensuráveis para acontecer. O primeiro ponto aqui que a gente quer trazer é que a criação de conteúdo, ele é o pilar central da gestão. Produzir um conteúdo que seja visualmente atraente e relevante é indispensável no trabalho do social media. Justamente porque a gente quer capturar a atenção, mas a gente quer fundamentalmente mostrar presença para o público nessas plataformas. Então, vídeos verticais fazem parte hoje da tua rotina enquanto social media. Você precisa ser capaz de roteirizar e não só isso, você precisa ter uma noção de storyboard. Vou te dar uma dica aqui, que é uma dica que só dou nos cursos, eu vou falar até baixinho, tá? O meu editor, ele faz cinema. E você não precisa fazer cinema para você ser um grande criador de roteiro de vídeo, você não precisa fazer cinema para isso. Sabe uma coisa que você pode fazer? Além de virar meu aluno, isso aqui é uma coisa que eu nem tenho, apesar de eu ter umas 2 aulas dentro do curso que eu falo disso, mas considera fazer um curso de humor, de entender como funcionam os gatilhos de uma piada, de entender como que você consegue evocar a emoção do riso. Porque é uma das emoções mais difíceis de você evocar, por incrível que pareça. E isso é técnica. E se você consegue aplicar isso ao teu trabalho, amigo, você tá na frente de 80% do mercado. Amigo ou amiga, tá? Por favor, entenda que isso aqui é só uma figura, uma maneira de me expressar. E, obviamente, a capacidade de você conseguir fazer roteiros mais longos. Eu, durante um período, comecei a fazer vídeo todo santo dia no perfil do Hack da Coco e no TikTok da Coco, porque eu queria me afeiçoar a voltar a falar com a câmera, porque eu tava muito preso a roteiros muito curtos. Então eu comecei a construir roteiros quase que diários e comecei a construir esses roteiros e falando com a câmera livre mesmo assim, abrindo e falando tipo esse formato que eu falei anteriormente no TikTok, justamente porque eu precisava me afeiçoar a voltar a conseguir fazer roteiros longos como esse aqui que eu tô fazendo com você. E por que é vital a gente fazer isso? Porque a gente vive um ambiente digital muito saturado. Apenas o conteúdo de alta qualidade consegue se destacar. Se você pedir aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo inteiro dando a minha percepção do que é um bom conteúdo. A gente pode inclusive fazer análise juntos aqui, tanto no Coco Daily, que são as lives que a gente faz toda terça e quinta, ou a gente pode fazer um vídeo especificamente para isso com o editor aqui, que eu tenho que pagar para ele, então também preciso ter um engajamento aqui, porque senão eu não vou ter dinheiro para pagar o editor. E aí eu vou ter que começar a editar meus vídeos sozinhos e não vai ficar tão legal. O segundo ponto, a segunda grande habilidade técnica é a análise de dados, que é você transformar as métricas em insights que realmente você consiga usá-los. A capacidade de interpretar esses dados é fundamental para que você consiga ajustar suas estratégias com base em números. E aí, por favor, eu vou te pedir um favor de coração. Não terceiriza isso pro ChatGPT, não. Dá uma estudada em análise de dados, aprende o que significa cada número, tipo assim, aprende a olhar aquele número e ver qual história que ele está contando. Simplesmente pegar um relatório, jogar no ChatGPT e achar que vai dar certo, cara, você está terceirizando uma coisa muito importante do teu trabalho. Não faz isso, é um pedido de amigo agora. Tipo assim, se você me considera um amigo, eu te considero um amigo também. Não faça isso, de verdade. O seu concorrente está fazendo, e se você conseguir sair na frente dele tendo essa capacidade de analisar dado, você também está na frente de 80% do mercado. Esse é um outro conteúdo, inclusive, que vai virar uma aula do curso. Eu estou devendo essa aula, eu tenho uma aula muito básica de análise de dados, mas eu quero fazer uma aula mais profunda, e eu quero até fazer, tipo assim, cara, análise de dados para idiotas que nem eu, sabe? Tipo, porque por mais que eu tenha vindo na engenharia, eu sou meio dodói com alguns números, eu ainda demoro a entender a lógica, assim, eu quero fazer um estudo mesmo, eu quero estudar essa parada direito para fazer uma aula maneira para você, e se você considerar virar aluno e tal, tipo, pode ser que você veja essa aula em primeira mão. Se não, eu posso trazer alguma coisa aqui também para o canal do YouTube, mas obviamente só se você comentar, porque eu sou carente, lembra? O impacto disso é que dados bem analisados permitem identificar o que funciona e o que não funciona, otimizando todos os investimentos que você vai fazer no futuro próximo. Eu botei aqui, associada à parte de análise de dados, a gestão de anúncios, que é justamente para você ampliar o alcance estratégico. Hector, você tá falando que eu tenho que ser gestor de tráfego orgânico e gestor de tráfego pago? Não, calma. Porque isso é opcional, mas o conhecimento em anúncio pago te oferece uma vantagem competitiva significativa, não pela capacidade de gerir esse tráfego pago, mas de entender a lógica dos funis, de para onde esse conteúdo está levando, qual o objetivo desse conteúdo. Pô, vale a pena fazer o conteúdo XYZ, por quê? Para onde que eu vou levar essa atenção? É entender como é que funcionam as lógicas de funis, que é uma coisa que muito social media não entende. E isso também te ajuda a expandir as tuas capacidades para além do conhecimento do orgânico.
que não depende só de você. E é valioso você ter esse conhecimento de funis, de tráfego pago e tal, porque essas campanhas, quando bem gerenciadas, podem gerar resultados financeiros expressivos para os seus clientes. E isso faz com que você seja uma pessoa indispensável para ele. O grande objetivo do trabalho do social media é se tornar caro de ser substituído, se tornar difícil de ser substituído, porque você tem uma solução completa de conteúdo que está aparecendo todo santo dia. O quarto ponto aqui é a parte de SEO para rede social, que é a capacidade de você aumentar a tua chance de descoberta orgânica. O SEO das redes sociais, principalmente voltado para a otimização de perfil, é muito relevante quando você compreende muito bem quem é o teu público. E essa estratégia, ela tem uma capacidade de aumentar significativamente o teu alcance orgânico, uma vez que você prepara o teu perfil para receber aquela atenção. Mais uma vez, unir a lógica de entender os funis com isso faz com que você tenha resultados muito melhores. Um bom SEO garante que os conteúdos sejam encontrados pela pessoa certa, na hora certa, no momento certo. E existe uma nova lógica de funil. O funil não é linear. As pessoas não consomem mais de maneira linear. Elas veem um vídeo no TikTok, depois vão no Instagram, vão no WhatsApp, vão no site, que não sei o que, então não existe mais uma linearidade. Então, saber como funciona e saber como ser encontrado em cada um desses mecanismos é muito importante. Então, pra gente concluir aqui, para prosperar como um gestor de social media agora em 2025, você tem que ter esse equilíbrio entre as habilidades interpessoais, as soft skills, como adaptabilidade, criatividade, etc., e as habilidades técnicas, como análise de dados. Enfim, é importante você tentar integrar cada vez mais as ferramentas práticas ao teu fluxo de trabalho, enquanto você consegue ter tempo para refletir sobre o teu papel na construção de uma comunidade autêntica ou de conteúdos que de fato levem o teu cliente a um próximo patamar ou a tua empresa, etc. Será que você está focando só em métrica fria e não em construir uma relação duradoura com o teu público? E aí uma última reflexão mesmo pra gente encerrar aqui. Será que essa busca por eficiência que a gente tem de tentar entender todas as habilidades, todos os conjuntos, todas as demandas, todas as ferramentas, tudo que tá saindo, não tá tornando a gente refém de ferramenta e a gente tá esquecendo do básico? Da onde a gente veio, pra onde a gente vai? Será que não vale a gente tentar entender os fundamentos da comunicação antes de entender o algoritmo do Instagram? Ou a gente ainda consegue ter espaço dentro dessa produtividade louca para imprimir a nossa criatividade, para não ser planificado, para não ser um profissional que tem habilidades robóticas? Assim como os influenciadores conseguiram transformar as redes sociais em verdadeiros impérios de atenção, de conteúdo e, por que não, de dinheiro, o futuro pertence ao social media que equilibra dados com empatia, com curadoria. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo e você pudesse me responder aqui nos comentários. Você está preparando a tua carreira para todos esses desafios? Ou você vai ser aquele que vai ficar chorando que vai ser substituído por IA? E aí? O que eu posso esperar de você? Quero ler aqui nos comentários. Agradeço demais a atenção de você. Eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo e até a próxima.